Bom, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Diga glória a Deus. É para não esquecer que somos pentecostais, né? Às vezes a gente esquece, vem para o culto, sai e não dá um glória. Então dá um glória bem forte aí para o irmão do teu lado ficar assim estremecido. 1, 2, 3. Eita, o povo gosta. O povo gosta. Isso é bom, Jesus. Você que está em casa ouviu o barulho? Pois é, era bom você aqui. Para dar, como o pessoal diz, para dar uns glória. Então era bom você aqui também. Bom, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 7. Abra sua Bíblia, conecte o seu sabre de luz, mas deixe ele no modo avião ou no modo silencioso. Desligue, porque o diabo pode usar o WhatsApp esta noite para te tirar da presença de Jesus. Então, fique ligado nos céus. Nós estamos numa série de mensagens intitulada Candeeiros de Ouro. Por que candeeiros de ouro? Porque quando Jesus se revela a João no livro de Apocalipse, a palavra é revelação, Apocalipse significa revelação. Jesus, falando com João, ou revelando-se a ele, quando João olha e vê com quem falava com ele, ele vê Jesus entre os candeeiros. Já expliquei. Nós estamos na 6ª carta, na 8ª mensagem dessa série. E Jesus está passeando no meio dos candeeiros, ele diz isso. Eu sou aquele que passeio no meio dos candeeiros. Ele também diz, eu tenho em minhas mãos os candeeiros. E Apocalipse 1:20 vai dizer que os candeeiros são 7 igrejas. Jesus manda que João escreva 7 cartas, uma carta a cada igreja, e a ordem é simplesmente um itinerário de uma estrada, é geográfico, nada diferente uma da outra. Mas essas 7 cartas que estão escritas no livro de Apocalipse, elas foram escritas em um contexto de uma época em que a igreja estava sendo perseguida, muito perseguida, havia muita pressão sobre os irmãos da igreja, daquelas 7 igrejas. E se nós olharmos e lermos estas cartas, nós vamos olhar e ler essas cartas como as igrejas vivendo naquela época, as cidades daqueles lugares, os governos daqueles lugares, o Império Romano. Mas ao mesmo tempo, eu aplico isso à minha vida hoje. Eu sou uma daquelas 7 cartas. Isso se nas 7 cartas não tiver uma face ou uma parte de mim em cada uma delas. Nós somos as cartas que Jesus endereçou à sua carta. Nós somos a região que Jesus endereçou à sua carta. Eu e você. Nós somos as igrejas pela qual Ele está segurando e também passeia no meio delas. Jesus passeia no meio da igreja e escreve então a essas igrejas, porque ele conhecia o coração delas. Em todas as 7 ele começa dizendo, conheço as tuas obras, conheço o teu comportamento, conheço quem você é. Jesus conhece você, pode ter certeza disso. E nessas cartas, elas obedecem sempre um padrão. Jesus diz para quem está escrevendo, porque ele não manda mensagem de carapuça, nem ele se esconde por trás de nada. Então Jesus manda uma mensagem direta à carta. Ou seja, Jesus está escrevendo para nós hoje. Jesus está escrevendo para Ezequias, Jesus está escrevendo para Leonor, Jesus está escrevendo para Lucas, para o Biratã, que é Bira. Jesus está escrevendo para Rodrigo, Jesus está escrevendo para Helena. Deus está escrevendo para a gente, André. Ele está escrevendo para mim.
E nessa escrita, Jesus, ele sempre se apresenta. Ele diz aquele. Quem é aquele? É aquele, todas as apresentações das 7 cartas, Jesus se apresenta com a necessidade da igreja. Então, para Éfeso, ele se apresenta de uma forma, para Esmirna de outra. É mais ou menos o seguinte: eu sou o que você precisa. Eu sou a sua resposta, eu sou a sua saída, eu sou a sua solução. Então Jesus sempre se apresenta dentro do contexto que a carta vai se desenvolver. E ele vai ou elogiar ou censurar. Ou seja, ele pode reclamar com as atitudes daquela igreja, que é a ideia da censura, advertir aquela igreja. Mas quando Jesus faz isso, ele sempre dá um caminho, que é o do arrependimento, e sempre ele traz uma promessa, quando ele diz ao vencedor. E ele termina sempre dizendo: vê se você se toca, vê se acorda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Jesus tem um padrão. Para Éfeso, Jesus diz que eles têm que voltar ao primeiro amor. Jesus cobra de Éfeso paixão, aquela paixão do primeiro convertido, do novo convertido, do primeiro amor. Ele cobra aquela paixão por Jesus, aquela paixão que você sente no dia que você entrega a vida para Ele. Ele cobra disso da igreja. Ele diz: olha, a tua motivação precisa ser o amor por mim. Não pode ser outra coisa a não ser o amor por mim. Já na igreja de Esmirna, que ele manda também a carta, Jesus percebe que a igreja está sofrendo, e ele levanta a igreja, encoraja a igreja e pede à igreja ânimo em meio ao sofrimento. Ou seja, você está sofrendo, mas Jesus pede que você tenha ânimo, mesmo levando pancada. Vai chegar a igreja de Pérgamo, e Jesus pede para a igreja se posicionar. Na cidade de Pérgamo, Jesus disse que o trono de Satanás estava estabelecido lá fora. E diz que lá fora da igreja, o mundo é literalmente jaz do maligno. E a igreja não pode ficar fazendo de conta que isso não está acontecendo. Ela precisa se posicionar. Assim como aqueles que defendem as trevas se posicionam, os que andam na luz também têm que se posicionar. Então eu sei o que eu creio, eu sei o que eu defendo, eu sei o que eu acredito. A família é formada por um homem, uma mulher e seus filhos. Então o que é que eu creio, o que é que eu defendo, o que é que eu acredito? Jesus cobra da igreja de Pérgamo uma posição. Jesus vai falar também com a igreja de Tiatira, e na igreja de Tiatira Jesus diz: olha, quanto Pérgamo o diabo estava do lado de fora, na igreja de Tiatira o diabo está do lado de dentro, porque vocês seguem doutrinas de demônio, o ensino de Satanás, vocês estão seguindo ele. Então vocês precisam se separar desse grupo e se santificar. E Jesus cobra santidade. Jesus cobra que as pessoas da igreja de Tiatira se santifiquem no Senhor. Aí Jesus chega à igreja de Sardes, que foi a carta de domingo passado, que Jesus diz assim: olha, vocês estão convivendo com um monte de hipócritas dentro da igreja. Aquele povo de duas caras. Pois bem, vocês precisam tirar as máscaras e viver a verdade do Evangelho, fora e dentro. Jesus cobra verdade da igreja de Sardes. Jesus então agora a carta chega à 6ª igreja, que se chama Filadélfia. Antes de a gente ler o texto de Filadélfia, eu queria falar para vocês algumas coisas que, quando você estiver lendo o texto, você vai entender. São explicações que vai ajudar você a compreender quando a gente fechar o assunto hoje. Pois bem, a cidade de Filadélfia era uma grande cidade.
uma grande cidade. Ela, ela, ela foi uma cidade construída, uma cidade que foi feita pelo irmão de um imperador da época, o imperador romano. Não interessa o nome do imperador e nem do irmão dele, porque isso não tem nada a ver com o texto. Mas só para você saber disso. Essa época, quando o imperador assumia o trono, normalmente ele mandava matar todos os irmãos. Por quê? Porque sempre quem tramava para tomar o trono era o irmão. Então, o imperador normalmente, quando assumia o rei, mandava matar os irmãos, né, ou mantinha eles longe, que era para poder não haver um golpe de estado pelos irmãos no trono. E claro, o irmão tinha o direito por também ser de sangue real. Por causa disso, normalmente havia essas guerras entre os irmãos. O que acontece nesse caso aqui? É que o irmão desse imperador amava tanto o imperador, que quando ele, em uma das suas andanças ou conquistas, viu a região onde Filadélfia foi formada, ele se apaixonou pelo lugar, porque era um local fértil. Havia muitas montanhas bonitas, haviam riachos pelaquele lugar, e ele então constrói uma cidade em homenagem ao imperador, e ele dá o nome dessa cidade, o nome do imperador. Ele homenageia o imperador, assim como Filipo, que tem a ver com Filipe, né? A cidade de Filipos, a carta aos Filipenses, porque era a cidade de Filipe, né? Que era na época um imperador. Então ele dá o nome dessa cidade ao imperador, ao seu irmão. E essa cidade tem grande investimento. Assim, eles investem muito nessa cidade porque tornou-se um símbolo de amizade entre o irmão e o imperador. E eles passaram a ter uma relação assim muito bonita, ao ponto que era invejável essa relação de amizade do irmão e do imperador. Passaram-se, esse imperador morre, seu irmão também morre, a cidade continua, mas no ano 17 depois de Cristo, 17 anos depois de Cristo ter nascido, no ano 17, essa cidade sofre um terremoto. E esse terremoto nessa cidade coloca toda a beleza da cidade abaixo. Transforma em ruínas aquela cidade. Mas essa história, ela era uma história tão conhecida no Império, que Roma decidiu reconstruir a cidade. Roma colocou muito dinheiro nessa cidade. Mandou fazer muitos teatros, mandou fazer muitas arenas, mandou fazer muitos palácios. Havia muitos templos a deuses da época, e havia um gigantesco templo ao imperador, porque havia, na época, a ideia de que o imperador era um deus e era preciso ser adorado. E ele manda fazer ali muitos templos ao imperador. A cidade, a partir do ano 17, começa a construção, e só vem terminar por volta do ano 90. Observe que é tempo pra caramba, quase 70 anos. Né, ou mais de 70 anos, e esse período todo Roma investindo na cidade. Por quê? Porque essa cidade tornou-se um símbolo, como eles chamavam, Filadélfia. E Filadélfia significa amor fraternal, amor entre irmãos. E a história do amor entre irmãos tornou-se uma história tão conhecida que Roma olhava para Filadélfia como sendo a pérola dos romanos, o paraíso dos romanos. A cidade tinha umas muralhas muito bonitas, muito bem trabalhadas, e haviam muitas marcas dos símbolos romanos nas cidades. As portas todas tinham brasão, tudo era marcado, as colunas da cidade, tudo era marcado com os símbolos do Império Romano. A cidade tornou-se uma cidade imponente, uma cidade, sabe, daquelas assim que todo mundo queria visitar, porque Filadélfia representava uma história dos romanos pelas quais eles tinham um grande apreço. Bom, outra informação que eu queria que você soubesse é que o texto vai dizer
que havia ali sinagoga de Satanás. Versículo de número 9 diz assim: eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Então ele diz que ali havia uma sinagoga de Satanás. O que é essa expressão sinagoga de Satanás? Para a gente entender primeiro sobre sinagoga, é o seguinte: Israel nunca aceitou como religião outros deuses além do Senhor. O povo, na verdade, muitas vezes substituía Deus por Baal. Mas o império em si, principalmente a partir dos chamados 400 anos de silêncio, que quer dizer que quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, aquela ideia de rei, o rei de Judá e o rei de Israel se acaba, porque lá na Babilônia todo mundo é escravo. Quando Israel volta, ele volta como uma nação arrebentada pelo período que ele passou no cativeiro, os 70 anos de cativeiro. Porém, nesse período dos 70 anos de cativeiro, quando eles voltam sobre o governo de um imperador. Então Israel não tinha rei. E ficaram 400 anos, alguns casos colocando reis só de fachada. Mas Israel lembrou-se que eles foram levados como escravos cativos por causa da idolatria. No exílio, Israel aprendeu que a idolatria destruiu eles. Então, quando eles voltam do exílio, você percebe que não há mais esse sentimento de idolatria. Há de corrupção, há de brigas de poder, há de muitas outras coisas desse período dos 400 anos de silêncio. Agora, quando você chega no período de Jesus, você vê Israel defendendo uma só religião, que era a religião do judaísmo, que eram os judeus, que era o templo que tinha sido construído por Herodes. Israel tinha um só Deus. Por volta do ano 70, Jesus morre, vamos fazer conta aí, por volta do ano 33. Por volta do ano 70, o imperador manda que Israel também adore aos seus deuses. Israel discorda, ele não aceita isso. O imperador então manda que façam sacrifícios a outros deuses, a Zeus e a outros deuses dentro do templo de Israel. Com isso, se desenvolve uma rebelião. Essa rebelião se torna muito forte. Israel começa a brigar com os exércitos romanos. O imperador manda que mais exércitos vá a Israel. E manda que um general acabe com a rebelião. Se chama Tito o nome do general. E o general vai, e ele não somente vai acabar com a reunião, mas ele vai destruir Israel. Ele não vai deixar pedra sobre pedra. O templo ele manda queimar. É quando Jesus profetiza em Mateus capítulo de número 24, dizendo que Israel, naquela época, as mulheres deviam pedir para não terem filhos ou engravidarem. E ele diz que será muito terrível o dia em que as pessoas derem parto naquele dia. Muita gente vai colocar isso como o fim dos tempos, mas Jesus está falando a essa destruição, a essa invasão de Roma, porque foi uma das maiores carneficinas da história. Muita gente morreu, muitas famílias foram destruídas. Eles foram lá para tocar fogo em tudo, para acabar com Israel. Porque o que era que eles queriam? O direito de adorar a um único Deus. E eles então destruíram tudo. Um grupo, inclusive, fugiu, se isolou em um local onde ficaram lá. Os romanos não conseguiam invadir, chegar nesse local. E até que um dia chegaram, e quando chegaram, todos tinham morrido, porque haviam se suicidado para não se entregarem aos romanos. Com isso, a história chega ao imperador. O imperador, então, observa que foi um erro ter mandado destruir uma nação por causa simplesmente de um direito que eles queriam, que era o direito de adorar a um único Deus. Nesse momento, nessa invasão, nessa destruição de Jerusalém, tantos cristãos que moravam lá se espalham pelo mundo, assim como também os judeus que estavam lá se espalham pelo mundo. Os judeus chegam em vários lugares e começam a estabelecer sinagogas. Já havia a ideia das sinagogas, porque quando os judeus foram levados
para a Babilônia, muitos já naquela época já tinham sumido, já começavam a realizar seus cultos em lugares, onde mais tarde eles vão chamar esse lugar de sinagogue, lugar do Senhor. Como eles então não podiam adorar no templo, eles adoravam no lugar do Senhor, onde eles liam a palavra de Deus. E as sinagogas foram se espalhando por toda a região. Quando houve a carneficina do ano 70, o imperador estabelece então uma lei. E a lei é: ninguém, absolutamente ninguém, pode adorar outro Deus que não os deuses do império, exceto os judeus. Os judeus vão poder adorar o Deus dele. Estabeleceu-se uma lei, a lei da isenção, onde essa lei isentava os judeus de adorar os deuses de Roma em qualquer lugar do mundo. Somente os judeus receberam esse direito, ninguém mais. Mas o que é que os judeus começaram a fazer? Para eles não perderem esse direito, eles começaram a entregar os cristãos, porque os cristãos também não adoravam outros deuses a não ser o Senhor. Mas eles entregavam os cristãos. Entregavam por quê? Porque eles diziam que os cristãos eram uma seita de seguidores de um judeu chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que se dizia o Cristo, e os judeus então entregavam os cristãos, para eles não perderem o direito de não terem que adorar ao imperador, acender incenso na loja, porque o cara ia comprar uma coisa numa loja, ele tinha que acender incenso ao imperador. Ele ia para uma arena, um estádio, antes de entrar, ele tinha que acender incenso ao imperador. Era uma devoção total ao imperador. Só os judeus eram isentos disso. E eles se caracterizavam pelos seus cabelos, pelas suas vestes, pelos seus trajes de judeus, ao ponto que isso foi ficando quase que uma necessidade, essa aparência judia, para que ele não pudesse adorar o imperador. Muitos começaram a ir para se converter ao judaísmo, a entrar nas sinagogas, para poderem se isentar de algumas exigências do império. Então esses judeus começavam a entregar os cristãos, e os cristãos eram levados aos tribunais, e nos tribunais eles precisavam dizer se serviam a Cristo ou se serviam a César. César no sentido de imperador, tá? Porque César é um título, não é um nome. Então eles serviam a César ou serviam a Cristo. Assim como Cristo também não é um nome, Cristo é um título, é o Salvador, tá? O nome do Salvador é Jesus, o Cristo. Então eles serviam a Cristo ou serviam a César. E eles eram levados aos tribunais, e nos tribunais eles tinham que declarar o nome de Jesus. Ou eles declaravam o nome, se eles negassem a fé de Jesus, eles seriam absolvidos. Mas se eles declarassem o nome de Jesus, eles eram levados às arenas, eles eram levados às prisões, eles eram exilados, como no caso de João, na ilha de Pátimos. Eles eram levados a pagar altíssimas somas de impostos, eles eram obrigados a fazer trabalhos escravos. Então era de acordo ao juiz que decidia qual era a pena ali daquele que, diante da justiça, decidia se servia ou não. Bom, quando a gente olha todo esse texto da carta de Filadélfia, que eu gostaria de ler agora com você, aí você vai entender algumas coisas. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Diga: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir a prostrar-se aos teus pés e a conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora,
conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você lê o texto, você já observa depois dessas coisas que eu falei, uma chave se abre. Porque o texto vai falar algumas vezes assim: não negastes o meu nome, versículos 8 do capítulo 3. Não negastes o meu nome. Ele diz assim: tenho colocado uma porta aberta diante de ti, uma porta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ou seja, aquelas pessoas tinham sido levadas diante de um julgamento, tinham sido levados diante de um tribunal, e elas precisavam tomar uma decisão em servir o mundo ou servir a Deus, entre terra e céu, entre Cristo ou César, entre a verdade ou a mentira, e elas optaram pela palavra de Deus, elas optaram por Jesus. Então elas tomaram uma decisão pela qual Jesus muito se agradou, e ele vai dizer: vocês não negaram o meu nome. Você vai ver que ele vai dizer no mesmo texto do versículo 8: vocês guardaram a minha palavra. Vocês guardaram a minha palavra. A ideia de guardar é estar tão dentro de si, mas tão dentro, que você passa a ter a sua vida pautada pelo aquilo que você guardou. Por isso que ele vai dizer várias vezes: guarda o que tens, guarda o que tens, porque você passa a pautar a sua vida pelo que está dentro de você, porque se o que importa é o que está dentro e não o que está fora, ele pede para o que esteja dentro seja a palavra dele. Então ele vai dizer: vocês guardaram a minha palavra, ou seja, vocês não negaram o meu nome. O que Jesus vai colocar aí agora, dentro desse texto, dentro desse contexto, é que aquelas pessoas, diante de um forte desafio, elas optaram por Jesus. Diante de um desafio, diante de um tribunal, elas optaram por Jesus. Quando foram postas à prova, quando foram colocadas contra a parede, quando foram levadas diante de um julgamento, elas optaram por Jesus. Quando tinham que escolher entre aquilo que talvez fosse mais vantajoso para elas ou não vantajoso, elas não olharam a vantagem, elas optaram por Jesus. Jesus vai dizer: vocês guardaram o meu nome. Olha, talvez muita gente não saiba, mas todos os dias nós somos levados a tomar essas escolhas. A nossa família nos cobra, a nossa empresa nos cobra, sabe? O pecado nos cobra, o mundo nos cobra, a rua nos cobra, a televisão nos cobra, as redes sociais nos cobra. Qual é a nossa posição? E a igreja de Filadélfia, a posição dela foi: eu opto por Jesus, eu escolho Jesus, eu decido por Jesus. Não tem nada que me tire da certeza e da convicção de que a melhor escolha que eu tenho que fazer na minha vida e na minha história se chama Jesus o Cristo. Eu faço a opção por Jesus. Alguém pode dizer assim: mas deixa de ser besta, mas eu escolho Jesus. Deixa de ser otário, mas eu escolho Jesus. Esse negócio de ficar levando dízimo para o pastor, ai meu Deus, se fosse verdade. Eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. Olha isso na igreja de Filadélfia, a escolha que ela fez. Eu não neguei o meu nome, eu escolho Jesus. Mas mesmo assim, tem uma outra coisa que Jesus observou naquela igreja. Olha o que o texto diz: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força. Tens pouca força. Eu não entendo direito essa pouca força, porque ela não é muito clara, ela não explica muito bem essa história de pouca força. Poderia ser que a igreja fosse uma pequena igreja diante daquela cidade. Sabe a cidade que eu contei na história toda, no início? Agora, imagine uma verdadeira metrópole, uma verdadeira Manhattan nos Estados Unidos, e uma comunidadezinha pequenininha que se reúne num apartamento, uma igreja. Sabe,
o tamanho da igreja talvez fosse insignificante. E quando eles olhavam para aquela dimensão daquelas coisas todas ali em volta, ele falava assim: cara, a gente é pequeno diante de tudo isso. A gente é pequeno diante do império, a gente é pequeno diante do que está acontecendo, a gente é pequeno diante dos poderosos, a gente é tão... E de repente eles olhavam para eles e viam assim: o fato é, nós temos pouca força. Eu não sei se essa ideia de pouca força era falta de pessoas influentes dentro da igreja. Porque, por exemplo, diferente da igreja de Éfeso, ou diferente da igreja de Pérgamo, e até mesmo de Tiatira, a gente percebe que dentro da igreja tinha gente influente. Tinha políticos, tinha líderes, tinha da cidade, tinha pessoas ligadas ao Império Romano, tinha pessoas que tinham uma influência social e uma influência política na cidade. A gente percebe que haviam cristãos em algumas outras igrejas que tinham condição financeira muito forte. Tem a própria igreja, uma das 7 igrejas, vai dizer assim: nós somos ricos. Jesus fala: não, vocês não são, vocês são pobres. Porque vocês medem riqueza por dinheiro, mas eu meço riqueza de outra forma. Ou seja, quando a igreja diz, no caso que é a próxima carta, que é a Laodiceia, nós somos ricos, é porque tinha pessoas dentro da igreja que eram poderosas. Você olha para a igreja de Filadélfia e talvez você não enxergue essas pessoas. Era uma igreja que não tinha poderosos dentro dela. Então, de repente, como não tinha essas pessoas, elas poderiam se achar fracas, não é? Não sei, o texto não é claro. Diz talvez talvez o descrédito do cristianismo, porque, como por exemplo, em algumas outras igrejas, como Sardes, Tiatira, haviam sinagogas gigantescas, mas haviam igrejas cristãs gigantescas. No caso de Filadélfia, nas escavações arqueológicas, não foi achado nenhuma igreja gigantesca lá. Não havia nada que lembrasse naquele lugar que ali houve uma igreja cristã, diferente de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, não é? que nas ruínas encontraram ruínas de igrejas cristãs, mas em Filadélfia não há ruínas de igrejas cristãs. Então talvez a igreja se sentisse fraca, acuada, pequena, ao ponto de que não dá nem para, sabe, era uma igreja que não dava para chegar assim no meio do trabalho e dizer assim: você é crente, sou crente. É porque eles eram tão insignificantes, mas tão insignificantes que todo mundo se sentia acuado. E talvez seja isso que Jesus tenha dito: pouca força. Mas quando eu estava lendo sobre isso, e as pessoas colocando essas coisas, lendo, sabe, dicionários, as pessoas colocando essas coisas, eu já me lembrei de outra coisa. Eu me lembrei que houve épocas na minha vida em que por mais que eu tivesse conhecimento de Jesus e não negasse o seu nome, eu me sentia fraco. Jesus vai dizer: tens pouca força. Há fases da nossa vida que nós temos pouca força. Há fases da nossa vida que a gente fica fraco. Não é fraco na fé, não sei se você está dando para entender. Porque tem fases na minha vida que eu tenho certeza que Jesus é o Senhor, e eu estou convicto de que Ele é o meu Salvador, mas eu estou fraco. E eu não estou fraco para pecar. Eu estou fraco para crer. Eu estou fraco para continuar caminhando. Eu estou fraco porque eu fico sem ânimo para vir para a igreja. Eu fico sem ânimo para bater papo com um crente. Tem hora que Leonor fala assim: para de falar isso. Eu digo: se eu pudesse pegar esses crentes, jogar tudo dentro de uma panela e cozinhar. Tem hora que a gente fica fraco. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sabe, é uma fraqueza espiritual. Você não consegue orar. Você às vezes dobra os joelhos e, não sei, falta força. Você fica sem força. Mas se alguém perguntar para você: Jesus Cristo é Salvador? Você fala: claro, não nego o nome dele, mas está fraco. Sabe, falta ânimo. Você vem para a igreja, o louvor está aqui, aleluia. Você está assim olhando para a cara do louvor e falando: o que é que eu estou fazendo aqui? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você: só eu me sinto assim ou alguém também? Ou só eu sou o estranho aqui dessa turma aqui na igreja? Não, tem hora que sinceramente, tem hora que eu estou tão fraco, irmãos, que eu saio da fraqueza e entro na raiva. Sabe, não sabe?
E aí, e o pior é que vem essa hora, o diabo tenta a gente. Por que tu não faz isso? E é nesse momento da fraqueza que eu não nego o nome dele. E eu falo, não. E Jesus olha isso na igreja de Filadélfia. Eles estão fracos, mas não negaram o nome. Os desafios, irmãos, são muito maiores que nós. Eu não consigo me olhar no espelho e me ver um super crente. Às vezes, as pessoas colocam uma expectativa num líder de GC, de departamento, do pastor, às vezes até muito maior, e não sabe que ele é tão humano quanto você. O interessante é que os desafios que são muito maiores do que nós, às vezes a gente fica sem entender como que a gente conseguiu vencer. Porque tem hora que a gente olha lá para trás e fala assim, cara, superei isso. Como? Nós vencemos todos os dias. Eu venço todos os dias, até dentro da fraqueza. Porque eu sei que eu não tenho força suficiente para vencer. Mas Jesus mostra para Filadélfia como que isso funciona. Como que nós vencemos quando estamos fracos? Quando que nós conseguimos conservar o nome dele quando não temos força para continuar caminhando? Jesus vai dizer, antes de dizer para eles que tem visto que eles têm pouca força e que eles não negaram o nome, Jesus começa dizendo assim, coloquei uma porta aberta diante de você. Diga, porta aberta. Diga de novo, você não esquecer jamais disso. Diga, porta aberta. Porta aberta na Bíblia sempre é uma saída de Deus. Sempre é uma oportunidade para vencer. Pouca força, desafios gigantescos, você não consegue sair, aí Jesus coloca no meio do nada uma porta aberta. Para você entender isso, o que eu acho mais interessante em tudo isso é o seguinte: a porta aberta que Jesus coloca para mim e para você, para que a gente vença quando está com pouca força, ela, por incrível que pareça, é a saída de Deus, mas ela exige de você a sua parte. Porque quando Moisés liberta o povo do Mar Vermelho, liberta o povo do Egito, lembre-se que eles passaram 400 anos como escravos. Irmãos, eles não sabiam manusear nenhuma arma. Tem uma guerra que Moisés vai travar, que Israel vai travar com os amalequitas, que Moisés vai falar com Deus e fala assim, como é que a gente resolve isso? Porque o povo só sabe mexer com enxada, com pá, fazendo tijolo. Como é que a gente vai vencer isso? Aí Deus orienta ele a escolher Josué, alguns homens, manda ele para a guerra, manda Moisés subir um monte, e Moisés sobe o monte chorando, e ele leva 2 homens que ficam segurando os braços dele, porque quando Moisés baixava os braços, o povo perdia. Quando Moisés, com os braços levantados, o povo triunfava. E nessa passagem, Moisés diz isso para Deus, o povo não sabe manusear armas. Então, observe bem uma coisa, era um povo que foi escravo, eles faziam tijolos, eles construíam, eles eram escravos no Egito, eles cresceram escravos, então eles não tinham capacidade de decidir, de escolher, de ver, aí Deus manda Moisés lá, derrama 10 pragas sobre o Egito, acaba com o Egito, liberta o povo de forma miraculosa. Tem um dos textos mais lindos que eu acho, que é assim, havia trevas sobre o Egito, mas na casa dos hebreus havia luz. É incrível, todo mundo cego e o povo lá na casa vendo as coisas acontecer. Ou seja,
Os milagres de Deus foram muitos. E por último, aquele milagre, passa o anjo da morte, mata os primogênitos, o povo sai cheio de ouro, cheio de prata, sabe, coloca os estandartes das suas tribos, sai marchando, coisa mais linda do mundo, todo mundo com alegria, com ânimo. Aí quando ele chega diante do Mar Vermelho, eles têm que parar, porque eles tinham que ou dar uma volta muito grande, ou eles precisavam acampar ali. Eles acampam para pensar o que é que a gente vai fazer. De repente eles olham para trás e só vê aquela fumaça levantando, que eram as carruagens correndo, batendo no pó do deserto, a poeira subindo. E o que é que está acontecendo? O faraó vinha com sangue no olho. Imagine, tinha perdido uma nação, tinha perdido uma guerra para um Deus invisível, tinha perdido seu filho, seu único herdeiro. Então ele vinha com sangue nos olhos. Ele queria comer vivo aquele povo, e o povo sabia disso. Eles tinham vivido sobre a fúria do faraó durante muitos anos. A vida deles estava debaixo da fúria de faraó. E eles chegam, então começam a gritar. E aí, agora observe, depois de Deus ter libertado eles de forma sobrenatural lá no Egito, eles entram em um estágio de fraqueza. Ser fraco não é porque a gente é pior do que outro, mas eles entram num estágio de fraqueza. Eles olham para Moisés e dizem: e agora? Vamos morrer aqui. Ou seja, Deus faz tudo isso pela gente para a gente morrer aqui. E Moisés, também em seu estágio de fraqueza, vai orar ao Senhor. Falou: Senhor, e agora? O que é que o Senhor aprontou comigo? Me traz aqui para quê? Para ser humilhado? O que é que Deus disse para Moisés? O que é que você tem na mão? Ele diz: eu tenho uma vara. Falei: então vai lá e toca nas águas, porque eu vou abrir o mar, eu vou fazer um caminho no meio do deserto, eu vou fazer um caminho no meio do mar, eu vou abrir uma porta onde tudo está fechado na frente, está fechado atrás, está fechado do lado, está fechado tudo quanto é lugar. Eu vou abrir uma porta no meio do mar. Aí Moisés bate com o cajado na água, abre. Agora olha o que é que Deus diz para Moisés: a porta está aberta, tá? Diga ao povo que a porta está aberta, agora quem tem que entrar é você. Deus dá oportunidades, mas tu precisa acordar. Eu posso fazer aquilo que todo pastor gosta de fazer, que é fazer você participar da mensagem. Sim, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu faço para te irritar mesmo. Você pode pegar no braço da pessoa que está do teu lado e dizer para ela: Deus está abrindo portas. Agora dá uma sacolejada nela e diz: vê se tu entra. Sabe, deixa eu fazer um parênteses aqui na mensagem. Quando eu estava lendo esse texto, aí eu passo o dia lá na biblioteca. Quando eu desci, a pastora Lulilon estava no quarto, eu disse: amor, oi. A gente fica reclamando com aquela música da Damares, Sabor de Mel, né? Ela falou: é. Por quê? Porque assim, ó, olha, eu não sei cantar não, mas canta aí, por favor. Quem é bom de cantar, canta aí para mim, por favor, um pedacinho da música, só para me ajudar. Você canta e eu repito aqui. Quem te viu passar na prova, vai. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Você vai dizer a gente ser fiel. E aquela partezinha: eu vou estar aqui, você vai estar aí. Como é que é? Vai estar na plateia, né? Não é? A música da vingança cristã. Aí eu disse para Leonor assim: Leonor, quando Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia, ele disse assim, versículo de número 9:
Tem algumas pessoas que são da sinagoga de Satanás. Eu já expliquei para você o que é a sinagoga de Satanás, né? Era aqueles judeus que entregavam os crentes, da sinagoga de Satanás. Eles se declaram a si mesmos judeus, que se declaram um povo de Deus. Eles não são. Eles mentem. Sabe o que eu farei? Eu vou trazer eles e vou prostrar eles aos pés de vocês. E eles vão conhecer que eu amo você. Eu disse, esse é o sabor de mel de Jesus. Muitas das nossas lutas são provocadas por outras pessoas. Muitas das nossas lutas. Não somos nós. Parece que a luta não é nossa, mas a gente luta a luta de outros. Muitos são da sinagoga de Satanás que querem ver o nosso mal. E sinceramente, tem hora que a gente olha para todos os lados e não vê o que fazer. Aí Jesus diz assim: ei, eu sei que você tem pouca força, mas olha a porta que eu estou colocando diante de você. Para abrir, abre os olhos e enxerga a porta. Enxerga a oportunidade, enxerga a saída. Para de olhar para Faraó vindo atrás, para de olhar para o mar vindo. Quando você olha para mim, Deus, o que é que eu faço? Vê se tu escuta Deus dizendo: marcha, 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 entra, entra, entra. A gente precisa entender que Ele não desistiu de nós. Foi isso que a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, sabe, sem ânimo, sem vontade, desanimada talvez, mas sabia que Jesus estava no controle. Só que às vezes a gente não acredita nisso. Às vezes a gente não acredita que Jesus está no controle da vida da gente. Vamos ser sinceros. Tem hora que a gente acha que Ele está muito ocupado com outras coisas. Às vezes eu olho assim e digo assim: gente, eu acho que Jesus está mais olhando para fulano de tal. Porque o cara lá, a igreja do cara lá é lotada. Porque o cara lá só vive postando na rede social, viajando para Cancún, para Dubai. E eu, Jesus, doido para ir lá para Buenos Aires, aqui, uma cidadezinha que tem aqui em Pernambuco. Hã? Depois de Nazaré, eu digo: Jesus, eu vou para Buenos Aires, aqui, pertinho aqui. Eu digo: Jesus, eu acho que tem alguma coisa errada. Fala assim, tem ou não tem? Aí a gente fala assim: Senhor, abre porta, Senhor, abre a porta. O problema não é abrir a porta, porque Ele disse: eu já abri uma porta que está diante de você. Eu já abri a porta, eu já abri a oportunidade. A porta está aberta. O problema é que a gente não crê no que Jesus diz no versículo de número 7. Ele diz: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus se intitula 3 coisas aqui. Quantas eu falei? 3. Primeiro, fala o santo. Para você saber, ele usa 3 expressões do Antigo Testamento. Primeiro, o santo. Sabe o que é que isso significa? Significa que Ele é o Deus único. Porque somente Deus se intitula o Santo de Israel. Não há outro semelhante a Ele, não há outro igual a Ele, não há outro maior que Ele, não há outro que seja superior a Ele. Ele é o Santo. Por isso que quando Isaías está no capítulo 6 do livro de Isaías, desanimado, fraco, triste, o rei Uzias havia acabado de morrer, ele vai para o santuário, e lá ele está orando, e ele tem uma visão. Ele vê os céus abertos, ele vê que o trono de Deus está lá, e que o manto do trono está caindo sobre o local que ele está, e ele vê anjos que sobem e que descem, e que adoram, e que proclamam, e que dizem para ele
os serafins dizem para ele: Santo, Santo, Santo. É mais ou menos o seguinte: por que ele já não disse santo? É porque quando a gente quer falar em português que a coisa é muito grande, a gente diz assim: olha, fulano mora numa casa. Mas se o cara mora numa casa muito grande, ele não mora numa casa, ele mora num casarão. Estavam, uau! Como é que é? Rapaz, a casa do cara é um casarão. Então, a gente dimensiona na linguagem. Quando Isaías vê Deus, ele descobre na sua visão que não havia um outro igual a ele. Mas ele não poderia dizer que Deus era o santo, o santarrão, porque não tem essa linguagem no hebraico. Então ele usa o que a linguagem do hebraico chama de triságio, que é mais ou menos o seguinte: para identificar, é mais ou menos o seguinte: o camarada vai falar sobre a casa, fala assim: rapaz, ele mora numa casa. Que casa? Para tu entender, é a casa. Falou 3 vezes casa. O que Isaías está dizendo é: não há outro, só ele é santo, santo e santo. Alguém pode ser santo, mas ninguém pode ser santo, santo e santo. Só ele é poderoso, Senhor, o que controla, o que tudo está nas suas mãos, nada foge da sua visão. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele controla a tua casa, ele controla a tua vida, ele controla a tua história, ele controla teu destino, ele controla teu futuro, ele controla teus filhos, ele controla teu casamento, ele controla você. Ele é o Deus Santo. Aí Jesus se revela à igreja de Filadélfia e diz: sabe quem é que está falando com vocês? Quem? O Santo. Não tem outro como eu. Não tem outro como eu. Está escrito: porque Deus é chamado também de o verdadeiro, porque ele não é homem nem filho do homem para quê? Então ele era chamado no Antigo Testamento de o verdadeiro. Todas as vezes que alguém queria falar das promessas de Deus, dizia: o verdadeiro falou. Porque eu posso mentir, você pode mentir, mas o Deus a quem nós servimos não mente. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Se ele decretou, está decretado. E ele é o verdadeiro. Aí Jesus disse para a igreja da Filadélfia: eu sei que vocês têm pouca força, mas sabe quem está falando com vocês? O santo e o verdadeiro. A igreja está meio ainda atordoada. Quem mesmo está falando comigo? Aí Jesus vai usar uma expressão do Antigo Testamento também. Eu sou aquele, para explicar melhor para vocês, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Davi foi um rei, não apenas um rei que escreveu salmos, não um rei que foi pastor de ovelhas, não um rei segundo o coração de Deus, mas Davi era um cara muito organizado. Muito organizado. Normalmente toda pessoa organizada é chata. Normalmente. Toda pessoa organizada é chata. Viu? Às vezes a minha esposa chega e diz assim: tu é muito chato. Eu digo: não, eu sou organizado. Há uma diferença. Porque, pra você ter ideia, as meias da minha gaveta são separadas por cor, enroladas em uma proporção que eu uso primeiro essas para usar depois as outras. Não mexe na minha gaveta. As minhas camisas são organizadas por cor e por tempo de uso. Então não mexe nas minhas camisas. Aí ela vira para mim e fala assim: tu é chato. Eu digo: não, eu sou organizado. É diferente. Então toda pessoa chata é organizada. E Davi era um cara muito organizado. Alguém está se identificando comigo aí, amém? É que eu estou falando isso, eu estou olhando aqui pelo menos até a 6ª ou 7ª cadeira. O pessoal está dizendo assim: é tu. Tem época que eu fico brigado com meus filhos 2, 3 dias, porque eles tiram as coisas do lugar e não colocam de volta. E eu detesto quem pega as coisas e não coloca de volta.
pegou, coloca de volta. Eu fico irado. As minhas canetas, elas são todas organizadas por cor, por quantidade de tinta. Nem trabalha comigo, sabe, neném? Jane trabalha comigo, sabe? Então, irmãos, eu sei, isso é doença, eu sei. Parece que você está pensando aí, eu já sei. Davi era um cara extremamente organizado. Davi pegou a arca, colocou a arca no lugar, construiu uma tenda para a arca, organizou os grupos de músicos. Eles tinham hora para entrar, tinham hora para sair, tinham chefes sobre ele, hora para cantar, que tipo de música eles cantavam. Organizou os sacerdotes, os turnos, os meses, os dias, as festas. Davi organizou todo o tabernáculo. Davi, antes de morrer, fez uma planta do templo, entregou para Salomão, disse: olha, Deus me disse que era desse jeito. Um cara extremamente organizado. E ele organizou também o palácio. O que foi que Davi fez? Davi organizou o sistema de Israel. Colocou generais, colocou pessoas com chefes de 1000, chefes de 500, organizou todo o sistema militar de Israel, organizou o sistema do governo de Israel, colocou ministros disso, ministros daquilo outro. Salomão diz que matavam-se cerca de 100 bois por dia para alimentar o palácio. Aí muita gente diz assim: cara, é impossível, 100 bois, não tinha nem gente dentro do palácio para comer aquela quantidade de boi. Mas é porque eles nunca entenderam que a ideia de falar de palácio, ou casa de Davi, está falando de sistema de governo. Eram 100 bois para alimentar todo o sistema de governo em toda a nação de Israel, nas 12 tribos. E havia interintendentes, pessoas que estavam espalhadas, que a responsabilidade delas era colher a comida, organizar, preparar isso todos os dias. As pessoas estavam preocupadas em alimentar o palácio, que era o sistema de governo, que então, ou seja, essa história de alimentar palácio até hoje, que era cuidar dos governantes, né? Então estava ali. E aí Davi colocou um cara para tomar conta de tudo. Ele se chamava o administrador do palácio, ou o mordomo da casa real. Esse camarada, ele se tornou uma espécie de primeiro-ministro. Ele era o cara mais importante do palácio, ao ponto que naquela época, você já deve ter assistido o filme, que às vezes os caras estão fazendo caça ao tesouro, e ele abre uma porta. Quando ele abre a porta, eles, olha lá, cheio de caixa, cheio de moeda, cheio de vaso de ouro, corrente de ouro, porque as guerras daquela época, o cara ia lá, fazia uma guerra, aí ele trazia todos os despojos da guerra e colocava dentro de uma sala. Aquela sala com aquele ouro, aquela prata, aquelas pedras, eles compravam as coisas. Haviam então os armazéns espalhados por toda a nação de Israel, e nesses armazéns eles colocavam os alimentos também das pessoas. Davi então colocou um cara para ele tomar conta de todos os armazéns, de todos os interintendentes que eram espalhados por toda a nação. Ele colocou uma pessoa para tomar conta, para ser o administrador, o gerente geral da nação, o primeiro-ministro. Aí esse camarada, era ele que ficava com a chave do cofre, ou seja, com a chave da sala, a chave do palácio. Ele então andava com uma chave enorme pendurada no seu peito, para mostrar, assim como o rei tinha uma coroa, os generais tinham um brasão, o administrador era identificado por uma chave, ao ponto que essa chave era pendurada através de 2 argolas que ficavam sobre o seu ombro. Por isso a ideia de que ele tem a chave sobre o seu ombro. O governo está sobre seu ombro, porque a chave era pendurada sobre 2 argolas que ficavam sobre os seus ombros. A chave vinha e era pendurada e ela ficava aqui. Então ele tinha a chave que abria o cofre do reino. Quando um homem chamado Sebna, ele era administrador da época do rei Ezequias, ele se tornou administrador, ele se tornou um administrador muito arrogante. Ele decidiu então construir um túmulo para ele em cima da montanha mais alta de Jerusalém. Ele queria ser lembrado para sempre. Deus não gostou disso. Então Deus disse: vamos tirar Sebna da função, e eu vou
sabe, fazer com que Sebna seja esquecido. E a Bíblia vai dizer, em Isaías capítulo de número 22, que Deus tira Sebna, e Deus faz uma promessa. Essa promessa é apontada para o Filho de Deus, porém ela é aplicada a um homem chamado Eliaquim. Deus usa a promessa de Eliaquim, mas aponta para Jesus Cristo. E Deus vai dizer no reino de Ezequias, em Isaías 22, Deus vai dizer assim para ele: olha, há um meu servo que eu vou colocar. É o seguinte: este homem é um homem justo, um homem correto, e é ele que terá a chave de Davi. Será ele. Eu ponho sobre o seu ombro, olha o texto aí, obrigado pessoal, poxa, obrigado mesmo. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Lembra? Colocarei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. E este homem abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá. Quando havia guerras em Israel, que o rei queria fazer guerra, ele chamava o primeiro-ministro e dizia: olha, eu tenho dinheiro suficiente para alimentar o exército durante 3 meses. E o camarada fazia cálculo, dizia não. Então o rei dizia assim: volta aos exércitos, não terá guerra. Ou seja, quem decidia a guerra não era o rei, quem decidia a guerra era o quem tinha a chave da casa de Davi. Quando ele dizia, o homem da casa de Davi: olha, eu quero construir aqui umas fontes. Aí ele dizia: constrói a fonte, pode construir, que a gente garante. Então este homem tinha autoridade. A ideia de trazer a chave sobre os seus ombros quer dizer autoridade. Ele sabe o que está dizendo. Se ele falou, está falado. Aí Jesus chega para a igreja de Filadélfia e diz assim para a igreja: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não têm noção de quem eu sou. Eu sou o santo. Eu sou o verdadeiro. Eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que vocês são pequenininhos diante da cidade de Filadélfia. Eu sei que Filadélfia é muito maior do que vocês. E eu sei que vocês, sabe, me amam e guardam o meu nome. E eu sei que há momentos na vida de vocês que vocês olham para todos os lados e não sabem o que fazer. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Eu sei que vocês olham e falam assim: e agora o que é que eu faço? Eu coloquei uma porta aberta diante de vocês, porque vocês, na hora mais difícil, vocês disseram: não, eu não posso me esquecer, eu sou crente. Então vocês guardaram o meu nome. E porque vocês guardaram o meu nome, eu coloco uma porta aberta diante de vocês. Eu sei que tem gente que está lutando contra vocês, mas eu vou pegar essas pessoas e vou trazer elas aos pés de vocês, e vou mostrar a essas pessoas que é vocês que eu amo, porque vocês guardaram o meu nome, porque vocês decidiram que eu sou a pessoa mais importante na vida de vocês. E por isso, por causa disso, eu vou colocar uma porta aberta, uma porta bem grande aberta, a porta da oportunidade. Eu sei que vai precisar que você entre por ela. Tenha coragem para entrar, tenha vontade para entrar. Entre por essa porta. E você poderá dizer: Senhor, mas como pode ser verdade isso? E eu vou dizer para você: sabe quem está falando com você? O pequenino rebanho. Lucas capítulo 12, versículo de número 32. O pequenino rebanho. Foi Deus que decidiu dar o reino a vocês. Não foi vocês que escolheram, mas a graça decidiu salvar vocês. E sabe quem é que está falando? Não sei não. O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que quando abre, ninguém fecha, mas se ele fechar, não tem capeta que abra. Deus tem colocado portas abertas aqui esta noite. Deus tem colocado portas abertas aqui esta noite. Deus tem construído caminho no meio do mar. Deus tem construído estradas no deserto. Xarabacandarabassobreandarai. Pastor, e como é que eu sei disso? Deus só quer que você creia nele. Deus só quer que você creia nele. Deus só quer que você creia nele. E o lindo disso é que ele diz assim: eu venho sem demora.
Já fazem 2000 anos. E muita gente pensou que isso aqui era sobre arrebatamento. Não. Jesus está dizendo o seguinte: eu coloquei uma porta aberta. E quando você não tiver forças, eu chego, eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Porque eu não somente eu não somente ponho a porta, eu também sou a porta. João capítulo de número 10, versículo de número 9. Jesus está falando sobre o lobo que vem para tomar as ovelhas. E todos os dias nós temos lobos em nosso encalço. Todos os dias nós temos lobos querendo devorar a gente, querendo que a gente naufrague e perca a fé. Ele quer que Faraó nos destrua. Ele quer que a gente não enxergue que tem um caminho no meio do mar. Ele não quer que a gente enxergue que Deus está conosco no deserto, que Ele faz caminhos no deserto. Não quer que enxergue isso. Aí Jesus diz assim: eu sou a porta. Se você entrar por mim, você será salvo. Quantas lutas nós não enfrentamos todos os dias, irmãos? Todos os dias. Às vezes a gente fica ansioso, porque a gente sabe que a segunda-feira começa o pancadão. E a gente fica com medo da terça, com medo da quarta, com medo da quinta. Porque o fato é que todos nós, somos fracos. Como a igreja de Filadélfia. Aí Jesus está dizendo assim: ei, ó pequeno rebanho, Deus decidiu salvar vocês. Deus decidiu colocar uma porta. E quem está dizendo isso é aquele que é o santo, o verdadeiro e que tem a chave de Davi. Eu tenho autoridade sobre isso. Mas a igreja de Filadélfia pode ter pensado assim: é porque o senhor não conhece o tamanho dessa cidade. O senhor não conhece a força de Filadélfia. O senhor não conhece as construções dos muros de Roma, as portas de Roma. Em todo lugar tem um brasão dizendo propriedades de Roma. Quem nós somos? Aí Jesus diz para eles: ô meu filho, versículo de número 11, venho sem demora. A única coisa que eu quero é que você conserve o que você já tem. Já tem. Não sei se você é um crentão, mas se você crer em Jesus Cristo, Ele está dizendo nesta noite: eu quero que você conserve o que você tem. Ele vai dizer lá no versículo de número 8: o que nós temos, nós somos fracos, mas eu sei que tens pouca força. Eu sei que você tem pouca força, mas com esta pouca força você também não negou o meu nome. Então eu quero que você conserve isso daí. Não estou pedindo para você ser um super-homem da fé. Eu estou pedindo para você conservar o que você tem. E Ele vai dizer: para que ninguém tire o melhor de Deus que está para chegar. Para que ninguém tire a sua coroa. Porque se você vencer ao vencedor, eu vou fazer com que você seja uma coluna no templo de Deus. Terremoto nenhum destrói você. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar o meu nome em você. Assim como Roma diz: Filadélfia é nossa, eu direi para o mundo: você é meu. Assim como Roma diz: essa cidade é uma pérola romana, eu direi: você é a minha pérola, a menina dos meus olhos. Eu colocarei o meu nome em você. E colocarei o nome da cidade do meu Deus.
Sabe, a Nova Jerusalém, ela é muito melhor do que Filadélfia. Muito melhor. E você fará parte dela. Essa Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, só entrará nela quem tiver o título de cidadão dela. Pois bem, o pequeno rebanho que tem pouca força, eu vou colocar em vocês o meu nome. E quando vocês chegarem no céu, as portas serão abertas, porque ele vai carregar o meu nome. Se carregou o nome aqui, com pouca força guardou o meu nome, quando chegar lá, vai estar estampado em você o meu novo nome. Quem guarda aqui, recebe lá o nome do Cordeiro, para entrar pela cidade, pelas portas da frente. Ele constrói, e você pode dizer: pastor, mas como é difícil, como é difícil, como é difícil. Ele está dizendo esta noite: filho, eu conheço que tem pouca força. Pastor, você não sabe como é difícil. O Espírito Santo está dizendo: filho, eu sei, mas eu coloco uma porta aberta diante de ti. Eu coloco uma porta aberta diante da tua casa. Eu coloco uma porta aberta diante da tua fé. Eu coloco uma porta aberta. O que é que você quer que eu faça? Deus é o Deus que constrói caminhos no deserto, caminhos no meio do mar. Só tem uma coisa que ele diz esta noite para o Israel dele: Moisés, diga a Israel o quê? Fique de pé. Fique de pé.